do nosso aluno aqui da UFPE, no Recife, o Matheus Alves, vai apresentar uma comunicação intitulada Sobre a Natureza da Filosofia de Wittgenstein, da certeza, pirronismo e neo-pirronismo. Ok, vou colocar aqui minha apresentação. E enquanto eu estiver apresentando, eu vou desligar minha câmera, porque meu notebook, ele dá uns bugzinhos, e aí fica melhor se eu desligar minha câmera, tá? E por enquanto eu estou aparecendo para vocês, o áudio tá bom, tá tudo certo aí? Tudo bem. Certo. A apresentação já está na tela? Vocês conseguem ver? Não, não carregou, não. Agora está carregando. Sim, carregou. Bom, acho que agora está aparecendo, né? Sim. Pronto, de antemão, vou me apresentar. Meu nome é Matheus Alves, né? Eu sou estudante da UFPE, estou no terceiro período do curso de licenciatura em filosofia. Estou sendo orientado pelo professor Marco Silva e estou pesquisando exatamente as relações entre o Wittgenstein e o ceticismo, né? Mais especificamente sobre pirronismo, neopirronismo, e vendo algumas relações. Eu cheguei a esse dado principal que o Plínio e o Margut faz, né? E aí, vejam só, vou tentar articular aqui algumas das questões que eu tenho por principal até o momento na minha pesquisa, certo? Não tenho resultados conclusivos ainda em relação a ela, mas eu espero, inclusive, que vocês possam me ajudar nesse sentido, tá? A minha apresentação está estruturada da seguinte forma, né? Primeiro eu apresento aqui a estrutura da apresentação para vocês, vou dar alguns pontos preliminares, vou apresentar o debate e vou inserir ali, apresentar para vocês o que eu pretendo investigar e inserir no debate. E depois mostrar o que a gente tem até então e as dúvidas que surgiram, né? Mais dúvidas que surgiram no decorrer da minha pesquisa, certo? Então, bom, preliminarmente, caso alguém aqui não saiba, o filósofo que eu estou estudando é o Ludwig Wittgenstein, um filósofo austríaco, que é considerado um dos maiores filósofos do século XX, né? Ele é conhecido por ter momentos distintos na sua produção filosófica, tal qual que fica conhecido como tendo um primeiro momento que se chama de primeiro Wittgenstein e um segundo momento de um segundo Wittgenstein. As obras que marcam essa cisão são o Tratado Lógico-Filosófico, publicado lá em 1921, e as Investigações Filosóficas, publicado em 1953, né, já postumamente. Entretanto, uma obra ela ficou um pouco esquecida, um pouco meio que escanteada em torno do debate acerca de Wittgenstein. E aí entra uma questão já principal, né, porque os textos que a gente vai tá vendo aqui, os textos de debate que foi feito, que foi levantado pelo Margut e pelo Plínio, eles, em certa medida, o Plínio ele passa pelo da certeza, entretanto, são poucas as coisas que a gente tem do da certeza em contribuição nesse debate, né, para poder saber em que medida a natureza da filosofia wittgensteiniana ela pode ser entendida como cética pirrônica ou cética neopirrônica. Né? O debate que o Plínio faz é mais no sentido de entendê-la como uma cética pirrônica. Mas vamos lá. Para a gente já poder pensar algumas questões das relações entre Wittgenstein e o ceticismo, eu trago aqui um ponto do Tratados Lógico-Filosóficos, tá? O TLP, enfim, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Quando eu estiver tratando de tratados, eu vou estar falando em relação ao TLP, para poder ser mais rápido. Investigações filosóficas, eu vou falar IF, e do da certeza eu vou falar OC, não o CERTEM. Então, no Tratados Lógico-Filosóficos, a gente tem ali já no final do texto a seguinte proposição dele, né? Minhas proposições elucidam dessa maneira. Quem me entende acaba por reconhecê-las como contrassensos. Após ter escalado através delas, por elas, para além delas, deve-se, por assim dizer, jogar fora a escada após ter subido por ela, né? Deve sobrepujar essas proposições e então verá o mundo corretamente.
Essa é a tão conhecida metáfora da escada lá, que está no fim do Tractatus. E aí a gente já poderia pensar aqui que será que há, a partir dessa metáfora, alguma indicação lá no Tractatus de que o Wittgenstein ele já tem alguma postura cética? Essa postura bom, subir pela escada, depois abandonar a escada, de se pôr novamente, talvez, em investigação, é uma postura cética? Em que medida isso poderia ser uma postura cética? E aí eu trago mais alguns parágrafos de algumas obras dele, né? Lá no Tractatus, no ponto 6.5, ele diz, entretanto, o seguinte, né? E esse é um ponto que o Plínio traz em seu texto, para poder dizer que o Wittgenstein ele rejeita o ceticismo, né? E aí a gente vai ver algumas questões relacionadas a isso. Quando ele diz, no 6.5, que o ceticismo não é irrefutável, mas manifestamente um contrassenso que se pretende duvidar onde não se pode perguntar, pois só pode existir dúvida onde exista uma pergunta onde só exista uma resposta, e esta só onde possa algo ser dito, ele está falando aí para a gente, será que ele está falando, obviamente, de o ceticismo em a sua acepção geral, ou ele está falando de um ceticismo específico, né? Essa rejeição do ceticismo, são questões que são levantadas já de pronto, né? Essa rejeição que ele levanta, que ele põe aqui no 6.5, é uma rejeição do ceticismo em seu caráter geral, ou será que é uma rejeição específica por o ceticismo estar tentando rejeitar ali questões metafísicas, o dogmatismo, e, entretanto, não se pode duvidar onde não se pode perguntar, né? Não é uma questão, não se pode pôr questões metafísicas, então a gente também vai estar perguntando onde não se pode perguntar, pode estar tentando duvidar onde não se pode perguntar. Então, de modo geral, é isso, no Tractatus. E lá no Sobre a Certeza, que é um ponto que aí já tem, né, enfim, mexido um pouco mais comigo, mexido um pouco mais com a minha cabeça, ele diz lá no 115 o seguinte: quem tentasse duvidar de tudo não iria tão longe como se duvidasse de qualquer coisa. O próprio jogo da dúvida pressupõe a certeza. O Plínio põe que isso também seria uma forma de rejeitar o ceticismo, né? Obviamente, pondo da mesma forma como está lá no Tractatus, que, bom, é um contrassenso pôr em dúvida todas as questões, né? Entretanto, a gente vai ver se de fato é isso, como é que a gente pode talvez investigar e fazer alguma relação entre o Wittgenstein e o ceticismo. Para poder iniciar, eu vou trazer para vocês algumas definições para que a gente possa nortear o nosso debate, tá? Eu vou trazer para vocês aqui o que é o ceticismo, né? A definição do que é o ceticismo, e o que é o ceticismo, ele se caracteriza como sendo uma atividade de uma investigação que se caracteriza pela ideia de suspensão do juízo, né? E isso está lá num texto sobre ceticismo na América Latina, do Plínio Smith e do Otávio Bueno. E também trazer para vocês algumas caracterizações do ceticismo, porque quando a gente fala de ceticismo, parece que a gente fala sempre de uma coisa mesma, né? Mas não, a gente tem aí vários tipos de ceticismo, e a gente, quando está falando sobre ceticismo, a gente, de modo geral, a gente pode confundir alguns deles e acabar caindo em erro, né? O ceticismo, em sua forma mais antiga, o ceticismo é entendido como sendo um ceticismo pirrônico, né? Dizem, inclusive, que o pirro era cético antes mesmo do ceticismo passar a existir, né? O pirro, ele já era um pirrônico, e a sistematização do ceticismo pirrônico ela é feita por sexto empírico, né? A caracterização do ceticismo pirrônico ela se dá por algumas etapas, né? Algumas etapas de investigação que são etapas pirrônicas, né? Dentre essas etapas, a gente pode trazer a etapa inicial, que é uma etapa de perturbação, posteriormente, uma etapa de investigação, obviamente, que se dá exatamente por causa dessa perturbação inicial, e essa investigação que se chama de zeteses. Posteriormente, dada a investigação, vendo que há uma possibilidade de ser indecidível as questões ali que foram levantadas, é um momento de equipolência, né? Onde se percebe que os argumentos levantados eles possuem a mesma força. E, bom, os argumentos levantados tendo a mesma força, a gente fica num processo de indecidibilidade em relação a essas questões. E para poder
o cético pirrônico voltar ao seu estado de tranquilidade, ele suspende o juízo, né? Esse processo de suspender o juízo é um processo em que, bom, posteriormente, que é o que se chamaria propé, posteriormente vai fazer com que ele possa chegar ao seu estado de tranquilidade da alma, né, imperturbabilidade, que se chama de ataraxia. Bom, esse é o ceticismo pirrônico. Essa é uma versão mais antiga do ceticismo. Há versões modernas do ceticismo, onde o ceticismo aparece mais como um método para poder chegar a alguns objetivos, tá? Um dos mais conhecidos é o ceticismo global, que é principalmente caracterizado pelo ceticismo lá em Descartes, né, onde ele põe tudo em dúvida para poder construir e edificar um novo castelo, com verdades mais sólidas, a partir de critérios claros e distintos, enfim, de modo geral isso. Temos o ceticismo humeano, que é caracterizado como um ceticismo meio que mitigado, né? Ele é como se fosse um processo, uma parte, um passo na argumentação humeana, em sentido, aparentemente, ao naturalismo. E temos aí o que vai nos interessar no nosso debate, né? Que é o ceticismo neopirrônico. O ceticismo neopirrônico vai ser aquele que vai ser caracterizado pelas mesmas fases do ceticismo pirrônico, entretanto, ele não vai ter uma dessas partes. E aí a caracterização que a gente traz aqui do ceticismo neopirrônico, ela é trazida e tirada exatamente de uma facilitação que é feita pelo Otávio Bueno e pelo Smith em relação às obras do Porchat, né? O Porchat e o Fogel, em momentos muito próximos, muito parecidos, caracterizam suas atividades filosóficas como sendo neopirrônicas. E essa atividade neopirrônica, ela caracteriza-se pelas mesmas fases do ceticismo pirrônico, pelas mesmas etapas da investigação pirrônica, entretanto, ela não vai ter aquele processo de ataraxia, ou seja, após chegar à suspensão, o que acontece não é, posteriormente, um processo de tranquilidade, e sim vai acontecer um processo de se pôr em investigação, continuar em investigação acerca daquilo que foi suspenso, aquilo que foi que ainda é indecidível, né? E aí, vamos lá. Certo. O meu debate, ele vai girar, o debate do meu trabalho, ele vai girar exatamente em torno de dois textos, né? Que é um publicado em 93 na Analítica pelo prêmio Juncker Smith, que é o Wittgenstein e o Pirronismo, sobre a natureza da filosofia, e dois do Margutti, sobre a natureza da filosofia, Wittgenstein e o Pirronismo, né? São títulos muito parecidos, e que um aparece em reação ao outro. Porque, vejam só, calma. Okay. A apresentação do Plínio Smith, lá no seu texto de 93, ele faz uma defesa, né, e aponta para as semelhanças entre o Wittgenstein e o pirronismo. Entretanto, ele tem alguns casos pelo qual ele vai fazer essa abordagem e vai mostrar que, bom, talvez sim seja possível uma aproximação, e ele aponta as aproximações de forma muito contundente, inclusive tentando mostrar que sim, são fortes as semelhanças entre o Wittgenstein e o ceticismo pirrônico, tá? Mas ele vai lá e inicia do seguinte ponto, né? Quando a gente vai abordar uma semelhança entre o Wittgenstein e o ceticismo, a gente não pode abordar pela caracterização do ceticismo moderno, né? Porque, enfim, há várias questões que podem ser levantadas, há a rejeição que a gente já tinha falado lá, que já tinha mostrado lá no Tractatus sobre a Certeza, que aparentemente é uma rejeição, um ceticismo mais global, universal. E, bom, abordar pelos modernos não é uma saída que parece ser viável, uma saída que parece ser plausível, tá? Então, de modo geral, o que é que a gente tem que fazer? Abordar o problema e a tentativa de aproximação entre o Wittgenstein e o ceticismo a partir dos antigos. E aí a gente também tem que ter outro cuidado, que é não abordar por tópicos, né? Caso a gente faça uma abordagem por tópicos, a gente acaba entrando em alguns problemas, né? E aí pensar linguagem privada, a gente pensar, enfim, uma série de coisas que geram problemas para essa tentativa de aproximação. Aí ele diz, bom, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer uma apreciação mais geral da filosofia de Wittgenstein, a partir da própria apreciação que ele faz do próprio pensamento, para que a partir disso a gente possa, bom, talvez ver se essa aproximação ela acontece ou não, ela é verdadeira ou não. E aí vamos lá. Porque
por ser um tempo curto aqui, eu vou estar resumindo muito o artigo, mas vou estar trazendo suas características gerais, tá? Então, vamos lá. Ele faz inicialmente a diferenciação entre a filosofia, que ele diz lá, que ele caracteriza como sendo uma filosofia tradicional, né? E a atividade filosófica de Wittgenstein, né? E aí essa atividade filosófica de Wittgenstein, ela apresenta algumas semelhanças com as atividades filosóficas, a atividade filosófica cética, né, cética pirrônica. E aí ele põe exatamente que são muito fortes essas semelhanças, porque, por exemplo, quando a gente pensa em ambas as atividades, a gente pensa elas como atividades terapêuticas. E aí a terapêutica wittgensteiniana, para ele, apresenta muitas semelhanças com a terapêutica lá do ceticismo antigo. Ele, para poder caracterizar, para poder mostrar um pouco dessa semelhança, ele traz lá o parágrafo 309 das Investigações Filosóficas, onde o Wittgenstein diz assim: qual é o teu objetivo em filosofia, né? E aí responde: mostrar à mosca a saída da campânula, ou seja, a saída do vidro, né? A campânula é um objeto utilizado em pesquisas científicas, enfim, basicamente tem uma saída nela e o objetivo da filosofia é mostrar para a mosca a saída do vidro. E essa saída do vidro, essa saída da campânula é alcançar, exatamente, segundo ele, a tranquilidade, a mesma tranquilidade que a gente tem lá com o ceticismo pirrônico, né? Alcançar essa ataraxia. E aí, bom, ele, após fazer todo esse processo de aproximação, mostrar diversas características que assemelham Wittgenstein e o ceticismo pirrônico, ele põe também que é possível, assim, colocar algumas objeções essas, inclusive, que quando Margot vai estar respondendo, fazendo artigo dele lá em resposta ao de Plínio Smith, ele põe também uma delas, que é exatamente o fato de, por exemplo, quando a gente pensa em terapêuticas, por essas terapêuticas, elas participarem, terem processos diferentes, o diagnóstico que se vai ter lá no final são diferentes. Então, de modo geral, o que a gente vai ter é que talvez essas semelhanças não sejam tão fortes assim, porque sim, a gente pode ter algumas objeções que possam ser feitas, né? Dentre essas objeções, o fato de que, por serem terapêuticas distintas, por terem processos distintos, o diagnóstico também pode ser distinto, né? O diagnóstico, de modo geral, é distinto. E aí entra exatamente a resposta de Paulo Roberto Bargot Pinto, onde ele faz uma crítica muito severa e mais aprofundada, tirando aspectos relativos mais ao segundo Wittgenstein e o pirronismo. Ele mostra exatamente que há um equívoco muito grande em se pensar que há uma semelhança entre o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein em específico, né? Ele põe isso, e o pirronismo. Porque as etapas, um dos seus argumentos é esse, as etapas metodológicas, as etapas de investigação, por serem diferentes, a gente alcança resultados diferentes, as semelhanças que o Plínio Juncker Smith lá põe, elas são meras coincidências, felizes coincidências, que, bom, não dizem muito acerca dessa proximidade que seria forte, segundo o Plínio, né? Existem mais diferenças que são fundamentais do que semelhanças que são fundamentais, ou seja, é equivocado dizer que há uma proximidade muito forte entre o Wittgenstein e o pirronismo, e ele aponta exatamente para as distâncias, de modo geral, entre o Wittgenstein e os pirrônicos, né? E aí entra um fato de que, bom, ele não cita somente os pirrônicos, mas cita também os neopirrônicos. Ele faz citações ao Porchat, ele faz algumas apreciações acerca dos neopirrônicos, que parece para a gente já interessante. E aí eu vou dizer porque eu estou trazendo isso depois, tá? E aí, bom, é exatamente isso. Ele demonstra de forma bastante contundente o equívoco de aproximar o pirronismo segundo Wittgenstein. E para poder encerrar o artigo dele, ele diz exatamente o seguinte, né? E parece que eu trouxe isso porque parecia ser um pouco forte e um pouco legal para poder caracterizar o que ele faz, né? Ele diz o seguinte: espero ter deixado claro que Wittgenstein não é um verdadeiro amigo dos pirrônicos, nem dos neopirrônicos. Talvez fosse sensato encará-lo como um aliado em potencial, mas sim, não encará-lo como um aliado em potencial, mas sim como um perigoso inimigo, capaz de produzir dissensões nas fileiras céticas através das convenções súbitas pela via do desenfeitiçamento linguístico, né? Ele põe exatamente que, muito pelo contrário, ao invés da gente estar mostrando
as semelhanças e buscando em Wittgenstein um potencial aliado, a gente deveria encará-lo como talvez um perigoso inimigo. E aí esse é o fato. A gente tem aí, de modo geral, um quadro onde há uma indecidibilidade entre, olha aí, gente, né, a partir pensando aqui ceticismo e pirronismo, a gente tem uma indecidibilidade acerca dessas questões. Entretanto, dentro desse debate, eu acho que ainda há algumas inserções que são interessantes e daí surge a minha pesquisa, certo? Porque vejam só, quando a gente está vendo o debate entre o Plínio e o Margutti, a gente está vendo eles partirem de uma perspectiva onde ele trabalha de modo geral, faz uma apreciação geral da filosofia de Wittgenstein e traz fragmentos muito soltos para poder confirmar as suas afirmações, né? Ele, bom, mostra as semelhanças a partir de uma apreciação geral. E o Margutti, ele faz o contrário, ele faz a partir do segundo Wittgenstein e ele faz uma apreciação também mais geral acerca do Wittgenstein, do segundo Wittgenstein com o pirronismo, né? Apesar de citar, né? O pirronismo, ele faz uma apreciação geral entre o Wittgenstein e o pirronismo. E aí eu penso que, bom, a gente tem aqui como possibilidade de inserção nesse debate, certo? A gente tem aqui como possibilidade de inserção nesse debate algumas outras questões que podem trazer mais clareza e mais resultados para que a gente possa pensar se, bom, talvez, será que Wittgenstein, dentro de uma apreciação geral de fato de Wittgenstein, inserindo da certeza, a gente pode pensar o Wittgenstein como sendo pirrônico, neopirrônico, ou talvez como não cético, né? Vamos lá. Aí a gente tem exatamente isso. Meu objetivo com a pesquisa é colocar a compreensão neopirrônica a partir de Porchat, do seu desenvolvimento, o melhor desenvolvimento que se tem atualmente, né? Inclusive porque o próprio Margutti, ele diz, bom, é uma corrente, uma atividade filosófica cuja qual está tentando agora se afirmar nesse exato momento, e bom, talvez vocês tentando fazer essa afirmação agora seja muito apressada e equivocada. Bom, entretanto, será que a partir do melhor desenvolvimento do neopirronismo, seja a partir do Porchat, seja a partir de outros trabalhos que foram desenvolvidos, eles não fazem, a gente não pode fazer uma aproximação mais rigorosa entre o Wittgenstein e o neopirronismo, e aí trabalhar Porchat e trabalhar outras pessoas que trabalharam, que desenvolveram estudos acerca do neopirronismo, essa já é uma possibilidade de inserção nesse debate que eu estou tentando trabalhar, que eu estou tentando inserir, né? Inserir o neopirronismo num debate acerca da possibilidade de o Wittgenstein ser um cético ou não. E aí, né? Esse é outro ponto. Como a gente viu, o debate ele gira em torno do tratados, alguns elementos de tratados, alguns elementos mais detidamente, na verdade, outros elementos do segundo Wittgenstein, das investigações filosóficas, mas passa muito superficialmente pelo da certeza, né? Então, o que é que o da certeza pode contribuir nesse debate? Com o que o da certeza pode contribuir nesse debate, para além daquele parágrafo 115, né? Com o que o da certeza pode contribuir nesse debate para a gente poder pensar a possibilidade do Wittgenstein ser ou não um cético pirrônico, um neopirrônico, ou ele, em algum caso, não ser nenhum nem outro, né? Então, eu acho que é isso, de modo geral. A minha pesquisa, ela hoje, ela está sendo desenvolvida, eu estou trabalhando da certeza, né, para poder ver em que medida a gente pode ver essas aproximações, e estou vendo outros textos que me trouxeram outras questões, que são questões que eu estou aqui pensando e que talvez vocês possam me ajudar, certo? Porque eu cheguei a um momento em que eu estou lendo o Danilo Marcondes, e ele traz um problema, que é um problema do ensilamento em relação à possibilidade de uma filosofia cética de fato, né? E aí eu estou pensando se o problema do ensilamento é central ou não nesse debate, e se a distinção entre rústicos e urbanos é importante também, e em que medida, já pegando outros elementos, a partir da noção do fenômeno, que ela, a partir de sua reconfiguração, que o Porchat faz, uma noção de bios lá do sexto empírico, né, como sendo uma noção mais próxima de vida comum, como essa noção de bios pode ser também importante para poder trazer contribuições
nesse debate, porque se a gente pegar e fizer uma cisão muito clara entre uma vida teórica, entre a filosofia e a vida comum, de fato a gente tem algumas impossibilidades no debate. Então, o que eu estou querendo ver agora nesse exato momento é isso. Se, para poder pensar ou dar certeza, eu vou ter que lidar com um problema, novamente, de insulamento, se eu posso pensar a partir de uma noção de bios que pode ser importante para mim e contribuir bastante no debate acerca da possibilidade ou não do Wittgenstein, do dar certeza, ser um cético pirrônico, neopirrônico, ou ele não ser nenhum nem outro, e talvez ser o que o próprio Margutti põe, né? Ser, na verdade, um inimigo em potencial, cujo qual a gente deveria ter muito cuidado. Eu acho que é isso, eu não tenho resultados ainda da minha pesquisa, em breve eu vou estar mostrando, eu acho que apresentando também os resultados dela. Espero que vocês possam ter gostado, espero que vocês possam contribuir, inclusive, com questões, para que eu possa pensar mais a minha pesquisa, e agradeço pela atenção de todos. Acho que é Ok, isso. muito obrigado, Matheus. Muito interessante, a pesquisa está se desenvolvendo, né, nessa iniciação científica, né? As apresentações também estão melhorando. Parabéns. Perguntas, comentários, os céticos, pirrônicos, dogmáticos, antidogmáticos, certamente ficaram intrigados aí. Por exemplo, os wittgensteinianos, anti-wittgensteinianos. Eu tenho uma pergunta, professor. Quem é? Luiz? Luiz, pode falar então. Eu acho que, primeiro, é uma aproximação interessante, né? Eu acho que, independentemente de como a pesquisa esteja se encaminhando, pretender... Desculpa, tirar a sua apresentação, talvez, para a gente poder ver todo mundo. Ela ainda está sendo projetada. Eu estou tentando tirar, porque meu computador está travando, mas Tá. Saiu. Luiz. Sim, eu acho muito importante, né, pesquisar essa aproximação do Wittgenstein com o ceticismo, mas acho que talvez por causa disso é bom ter muito cuidado com alguns pontos específicos. Por exemplo, ao citar o Tractatus, né, e trazer o 6.54, que é muito importante na interpretação do Tractatus. Se eu não falo de coisas como, sei lá, noção de contrassenso, né? A gente viu lá, ceticismo é um contrassenso. Bem, mas para o Tractatus, toda filosofia é contrassenso. Então, parece que não, sem certas definições eu fico meio perdido em saber por que o Tractatus está aparecendo na apresentação, né? E se o 6.54 aparece e não me aparecem opções interpretativas sobre o Tractatus, também fica meio complicado, né? Porque a gente sabe que é um divisor de águas, né? Por exemplo, os resolutos vão para um lado dizendo que não tem tese, o Tractatus é, resumindo muito, um livro terapêutico, e os tradicionais vão ler teses no Tractatus. Então, a gente já tem duas vias muito distintas. Então, sempre que o Tractatus aparece é complicado, e sem essas definições fica mais complicado ainda. E com relação ao... Agora, saindo, né, desse primeiro momento, indo para o segundo Wittgenstein, se é lá que a comparação deve ser feita, né, entre filosofia do Wittgenstein e neopirronismo, eu acho que vale a pena um esforço para caracterizar melhor os métodos que estão sendo comparados, né? Por exemplo, se eu quero dizer que a filosofia do Wittgenstein é comparável ao neopirronismo, quais são as características que eu tenho como base para comparação? Eu acho que, óbvio, nas investigações tem o seu enredamento com regras, né? A investigação das investigações é gramatical. É um dado básico, assim, sobre como a filosofia das investigações ela ocorre. Tem a preocupação das palavras no cotidiano, no uso cotidiano das palavras, que também é uma coisa importante para o próprio método, digamos assim, das investigações, e que eu acho que seria algo, enfim, mais comparável assim ao ceticismo, principalmente com relação a essa noção de bios que apareceu aí no fim. Eu acho que também precisava ter podia ter uma força maior, né? Uma ênfase maior. E é isso.
Sim. Eu tô... Oi. Eu tava... Pode falar. Então, eu estava exatamente preso nesse exato momento nessa noção de BIOS, porque ao ler o Danilo Marcondes, ao ler debates em relação ao ensinamento, eu vi que, bom, talvez sim, a noção de BIOS, segundo a reconfiguração que o Porchat faz dela, lá no sobre o que aparece em 91, ela pode ser importante para esse debate, porque parece que quando a gente fala sobre um domínio daquilo que é o que aparece, daquilo que é a vida comum mesmo, parece que se torna muito mais viável para a gente poder pensar em relação às possibilidades que se apresentam no debate, porque eu vi o problema do insulamento como sendo um problema para a minha pesquisa, e eu fiquei, bom, e agora? Como é que eu resolvo? Será que é um problema que é central para a minha pesquisa? Será que é um problema que aparece? Obviamente, eu tenho que me deter melhor ainda no da certeza, mas e se isso for algo que inviabilize a minha investigação, né? Se o problema do insulamento for algo que inviabilize a minha investigação, como é que eu resolvo esse problema do insulamento, trazendo da certeza nesse debate? E aí eu estou trazendo agora, eu também não tenho ainda uma caracterização ainda tão boa assim do que é essa noção de BIOS, em que medida ela pode ajudar. Mas eu agradeço muito, porque sim, eu acho que a noção de BIOS, e Marcos tinha falado isso também na outra apresentação que eu fiz, a noção de BIOS, ela parece ser muito importante, ela parece contribuir muito com esse debate, e acabei deixando passar, meio que despercebido, esses aspectos em relação a ela. Acho que é isso. Olá, posso fazer uma pergunta? Tudo bom, professor Marcos Silva? Sim, Rodrigo, Rodrigo. da UFAL. Então, Matheus, parabéns, primeiramente, pela sua pesquisa aí, né? Tá no começo, né? É sempre difícil começar qualquer coisa, né? Então, parabéns. Então, vamos lá. A pergunta que eu tenho, eu queria até saber a sua opinião sobre isso, né? Porque você falou da certeza, e, assim, eu senti falta do diálogo que ele tem com o Moore, né? Talvez ficou faltando na sua apresentação. E o que me chamou muita atenção ao ler o da certeza aí depois, ler uma defesa do senso comum do Moore, né, que o da certeza é uma resposta ao Moore, né? Primeiramente, ele começa como uma resposta ao Moore. E o Moore, ele tá tentando não, ele está criticando o ceticismo, né? Ele está dizendo, ó, se você tem uma proposição que é base para outras proposições e elas advêm da vida comum, né, do senso comum, e ela é importante, as outras proposições que vão ser implicadas ou geradas dela, se a primeira é verdadeira, as outras que se seguem também é ela, né? E por isso que ele começa o altruísmo, né? Eu tenho uma mão e dessa verdade eu implico várias certezas e o ceticismo, ele não tem força para quebrar essa certeza que eu tenho, né? Então o Wittgenstein está falando, ó, depende do jogo que você está jogando. Em determinado jogo você pode ter dúvidas sobre certas coisas, em outros não. Por exemplo, na vida comum ninguém vai falando aqui, eu não vou criticar, eu sou um eu ou eu sou um percepções lá, como o Hume falou. Eu sou um eu, ou eu sou parte do cosmos, ou eu não existo. Essas questões na vida comum não fazem sentido, mas na filosofia se abre, no jogo da filosofia elas têm sentido. Talvez, cara, esse diálogo com o Moore e o Wittgenstein, justamente porque o Wittgenstein, ao criticar o Moore, ele está fazendo uma defesa ao ceticismo, ao meu ver, né? Como o Moore está criticando, né? O Wittgenstein, ao dizer que, bom, o ceticismo também não é esse espantalho todo que o Moore tá querendo dizer, né? Então, ele tem força e assim, a mim fez falta. Eu queria saber a tua opinião sobre isso, se você vai trabalhar com esse diálogo do Moore e do Wittgenstein, me parece que ajudaria na tua pesquisa. E eu tenho um texto do Peter Friedrich Strawson, que é Ceticismo e Naturalismo, que ele faz um diálogo, acho que você leu, você falou do Hume, né, e limite do ceticismo do Hume no naturalismo, que é o do Peter Friedrich Strawson, que é o ceticismo e naturalismo, né? Queria só saber tua opinião sobre o que eu falei, se você já está lendo, se você vai trabalhar esses pontos que me interessam. Então, no nosso grupo, né, nosso grupo de estudo, nosso grupo de pesquisa lá, na UFPE, a gente fez a leitura do Moore, a gente estava exatamente debatendo sobre a certeza e, obviamente, ocupa uma centralidade gigantesca por um Moore nesse debate,
Mas eu não tinha pensado ainda em pôr essas questões relativas a, por exemplo, pensar que a defesa, a crítica que o que o Wittgenstein faz ao Moore pode ser compreendida como talvez uma defesa do ceticismo, né? Acho que não tava um pouquinho fora do meu horizonte, mas eu acho que vai contribuir bastante, porque obviamente, enquanto uma reação à, à defesa do senso comum lá do Moore, enfim, e outros textos, o da certeza pode ser pensado enquanto talvez sim uma defesa do ceticismo. Obviamente eu não tinha passado pela minha cabeça, com certeza, mas já contribuiu bastante poder inserir talvez inserir na minha pesquisa esse debate em relação ao Moore e o Wittgenstein que o Wittgenstein está fazendo lá no Da Certeza. E eu não tinha visto ainda nenhum texto do Strawson, e vou colocar na minha listinha para poder fazer a leitura dele, com certeza. Em relação a ceticismo e naturalismo, obviamente eu li de modo muito breve os desenvolvimentos lá no Hume, né? Mas no Strauss eu não tinha conhecimento desse texto também, não. Ok, muito obrigado. Matheus, antes de passar a palavra para o próximo, a gente vai conversar bastante sobre essa pesquisa. Eu acho uma pesquisa muito interessante, quente, pode ter muitos desenvolvimentos relevantes, tanto históricos quanto conceituais e filosóficos. Eu acho um ponto interessante que você poderia enfatizar é que o ceticismo, a crítica que o Wittgenstein faz explicitamente ao ceticismo sugere fortemente que é o ceticismo global, que é o ceticismo moderno, de matriz cartesiana, né? Parece que esse é o adversário dele. Isso é importante, né? Eu não sei, eu desconfio. Ele não teve contato pelo menos não contato direto com o ceticismo de matriz pirrônica, por exemplo. Então, qualquer tipo de aproximação seria uma aproximação indireta, né? Mas acho que é importante. O tipo de ceticismo que ele está debatendo, criticando tanto no Tratados como lá no Sobre a Certeza, é o ceticismo cartesiano. Tá? Então, tá, muito obrigado.